Olá! Hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26, ou seja, o restante do capítulo. Por ser um trecho relativamente longo, eu vou ler apenas parte desse trecho e vou fazer referência aos outros enquanto estivermos na nossa reflexão. Tudo bem? Então, o trecho que vou ler é o que vai do versículo 12 a 14, que diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A quarentena acabou. Não para nós, infelizmente, mas para eles, para os discípulos de Jesus. O Senhor Jesus passou com eles um período de 40 dias depois da sua ressurreição, e nesse período o Senhor Jesus apresentou provas indiscutíveis de que estava vivo e deu-lhes instruções. Ao final desse período, ele subiu. A quarentena acabou. E agora? Bem, agora os discípulos deveriam voltar para Jerusalém, esperar pela descida do Espírito Santo, algo que aconteceria em poucos dias. Agora veja, eles sabiam que tinham que voltar para Jerusalém, eles sabiam que tinham de esperar, eles sabiam que o Espírito Santo viria, mas eles não sabiam exatamente quando isso aconteceria. Tente se colocar no lugar dos discípulos. Imagine que você está prestes a receber algo muito especial, mas não faz a menor ideia de quando isso vai acontecer. Como é que você reagiria? Como é que você ficaria? Bem, eu não sei você, mas eu ficaria ansioso, eu ficaria inquieto, eu ficaria andando de um lado para o outro. E provavelmente os discípulos também ficaram ansiosos. E uma maneira deles lidarem com essa inquietação era orando. Eles decidiram orar. Agora, é claro, essa decisão não teve como motivo primário ou principal o fato deles estarem ansiosos, mas principalmente porque naquele momento já deve ter caído a ficha de que o Senhor Jesus não estava mais com eles e de que eles precisavam se preparar melhor para a obra que viria. Então, eles se dedicam à oração, não porque a oração é uma prática para quem não tem o que fazer. Não, não, não. A oração, ela é ação. A oração é trabalho. E ela é um instrumento fundamental para que nós nos envolvamos de maneira saudável com o ministério de Deus no mundo. E aí os discípulos, os apóstolos, eles decidiram se dedicar à oração. E a sequência do texto parece indicar os resultados dessa prática. Em primeiro lugar, um dos resultados que nós podemos verificar aqui, a partir da oração, das reuniões de oração que eles faziam, é uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Quando nós olhamos os versículos 15 até o versículo 20, nós percebemos que a oração foi fundamental para que os discípulos, os apóstolos, entendessem que todo aquele episódio envolvendo Judas, sua traição, seu suicídio, tudo era previsto e já tinha sido anunciado pela palavra de Deus. Então a oração, nesse sentido, foi fundamental para que eles tivessem uma compreensão mais profunda da palavra. Um outro resultado, um segundo resultado proveniente da oração, foi que eles tiveram uma percepção mais clara da necessidade de recomporem o colégio apostólico. Veja, o Senhor Jesus chamou 12. Um se suicidou, como a própria Escritura já havia anunciado. Eles tiveram uma percepção, a partir das suas reuniões de oração, que esse colégio apostólico precisava ser recomposto. Um terceiro resultado da oração foi que eles
a partir das suas reuniões e a partir das orações, receberam sabedoria do alto para definir os critérios para a recomposição do colégio apostólico. E aqui é fundamental que se abra um parêntese. Isso está muito claro ali nos versículos 21 e 22. O texto diz assim: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Esse aqui é um dos textos, uma das passagens que apontam quais deveriam ser as credenciais dos verdadeiros e legítimos apóstolos. Uma dessas credenciais, um dos pré-requisitos era ser com os discípulos, os 11, testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Isso indica que os que se auto-intitulam apóstolos em nossos dias não o são, porque eles não preenchem esse pré-requisito. Muito bem, há um quarto resultado proveniente da oração, que é a reprodução da atitude de Cristo em relação a uma situação parecida. Em Lucas, capítulo 6, o mesmo autor do livro de Atos narra os episódios que antecederam a escolha do Senhor Jesus dos seus discípulos. O que o Senhor Jesus fez naquela ocasião? Ele orou por toda uma madrugada e no dia seguinte ele escolhe dentre os discípulos aqueles que seriam designados apóstolos. Perceberam? Os discípulos aqui, os apóstolos aqui em Atos, eles estão reproduzindo a atitude do Senhor Jesus. Eles estão agora representando o Senhor Jesus para recompor o colégio apostólico com o 12º componente. Eles reproduzem a atitude do Senhor Jesus. Isso demonstra que esse é também um dos resultados da oração na vida daquele grupo. E um quinto resultado que nós podemos extrair daqui é confiança que Deus dirigiria métodos culturais para indicar sua vontade. O texto termina, versículo 23 a 26, assim: então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. A oração foi fundamental para que eles confiassem na soberania de Deus, que dirigiria métodos culturais para a escolha, para a tomada de decisões, e isso indicasse a vontade do Senhor. Os apóstolos, eles estavam se preparando para dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus havia começado, a tudo aquilo que o Senhor Jesus havia começado a ensinar e a fazer. Para tanto, eles estavam num processo de preparo, e esse preparo envolvia oração. A pergunta que eu queria propor para você, já me encaminhando para a conclusão dessa reflexão, seria a seguinte: se a oração produz esses resultados aos quais me referi agora há pouco, por que nós não nos envolvemos com ela? A oração, ela é um instrumento do Senhor para que nós nos aprofundemos no conhecimento da palavra de Deus, na sua melhor compreensão. A oração é um instrumento nas mãos de Deus para que nós tenhamos uma percepção mais aguçada a respeito das experiências que nós temos e como nós podemos interpretá-las. A oração é um instrumento do Senhor para nos ajudar a termos sabedoria para tomar as nossas decisões. A oração é um instrumento do Senhor que pode contribuir para que nós reproduzamos no nosso dia a dia e nas nossas atitudes aquilo que o Senhor Jesus fez. Se a oração
contribui nesse sentido, por que nós normalmente a deixamos de lado? Por que nós normalmente só recorremos a esse instrumento quando o sapato aperta, quando nós passamos por crises? Há uma música infantil que diz o seguinte: leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Você quer crescer? Então faça como o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 orientou: orai sem cessar. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.